Fala, povo de Deus, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um devocional do Pilha Certa. A mensagem de hoje é para você que já passou, está passando ou vai passar por momentos de lutas e batalhas na sua vida. O tema da nossa mensagem é: tem batalhas que se vence de joelhos. Nosso texto de referência se encontra em Josué, capítulo 15, versos 18 e 19, que diz o seguinte: E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, e então Calebe lhe disse: O que é que você tem? E ela disse: Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. O contexto que nós estamos falando aqui é um contexto guerreiro, um contexto de conquista. Israel estava possuindo algo que havia sido prometido a eles há um tempo atrás. Há 40 anos, quando o povo ainda estava no deserto, Deus deu ordem para que se enviasse 12 espias para que eles pudessem ver a terra que eles haveriam de possuir. Naquele episódio, dos 12 homens que foram enviados, 10 deles voltaram com visões negativas. Eles só enxergaram que aquele povo era como gafanhoto, que era de uma quantidade muito grande e que eram de homens grandes, homens gigantes. Eles só enxergaram a dificuldade. Porém, Josué e Calebe, eles olharam aquela situação com o olhar de Deus e eles falaram o seguinte: não temas, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nessa terra que mana leite e mel. Porém, o povo não aceitou aquela visão e eles foram impedidos de entrar na terra prometida porque eles não olharam aquela situação com um olhar de fé. E eles foram sentenciados a ficar 40 anos naquele deserto, até que toda aquela geração fosse morta. E então somente Josué e Calebe, que olharam com o olhar de Deus, pudessem entrar na terra. Chegou esse momento, 40 anos se passaram. Aquela geração de murmuradores, aquela geração de pessoas que não conseguiam ver com o olhar de fé, ela se acabou. Mas Josué e Calebe estavam possuindo a terra. E nesse momento que eles começam a possuir, começa uma fase da vida deles que eles nunca tinham passado antes. Uma fase de guerras e uma fase de batalhas. E quando a gente fala de guerras e a gente fala de batalhas, nós temos que entender algumas coisas a respeito desse tema. Primeira coisa, tem batalhas que são para nós lutarmos. Tem batalhas que são para Deus lutar. E tem batalhas que dependem de uma questão de posicionamento nosso. Tem momentos que não tem para onde correr. Tem batalhas que de fato nós temos que enfrentar. E nessas batalhas que nós temos que de fato lutar, o Senhor ele não luta por nós. Ele simplesmente fala: seja forte. No capítulo 1 de Josué, no versículo de número 8, ele diz o seguinte para Josué: Não te mandei eu? Esforça-te, pois, e tem bom ânimo. Não pasmes e nem se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tem lutas que nós temos que lutar. Moisés foi chamado para retirar o povo do Egito. Mas Josué foi chamado para introduzir esse mesmo povo na terra prometida. E a função de Josué exigia lutas, exigia batalhas. Tem horas que o que conta são as nossas habilidades, são as nossas experiências, são as nossas estratégias. E nesse momento Deus não entra para lutar por nós. Ele luta conosco. Ele disse para Josué: O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor estava dizendo para ele: a luta é tua, mas eu vou estar do seu lado. Talvez você esteja passando por um momento como o de Josué, uma luta travada, uma batalha que parece que não tem fim, mas é para que você venha conquistar algo melhor na sua vida. Então, nesse momento, utiliza daquilo que você já aprendeu. Olha para as tuas experiências de guerra. Talvez você esteja achando que não vai suportar, mas eu quero dizer para você nessa noite: seja forte, seja corajoso, não se espante, porque o Senhor ele está pelejando ao teu lado. Essa batalha é tua, mas Deus ele não vai te abandonar. Não pasmes nem se espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por mais que a tua estratégia, por mais que a tua sabedoria, a tua experiência vá contar nesse momento, eu quero dizer para você, querido, esteja junto do Senhor, guerreie ao lado do Senhor e a sua batalha vai ser vitoriosa em nome de Jesus. Tem momentos das nossas vidas que nós vamos enfrentar batalhas que não dependem da força do nosso braço.
Deus ele nos coloca em batalhas tão somente para que nós vejamos a sua glória e aprendamos a depender dele. Nesse momento ele somente diz, seja dependente. O rei Josafá, no capítulo 20 de 2 Crônicas, recebe a notícia de que uma grande multidão está vindo contra ele. Ele proclama um jejum em toda a nação e eles começam a orar. Deus levanta um profeta no meio da congregação e diz para ele, nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, estai de pé e vede o livramento do Senhor. Existem momentos que não adianta a gente se esforçar. Geralmente, quando nós estamos enfrentando lutas e que nós estamos lutando e parece que nós não estamos saindo do lugar, é porque essas batalhas não são para nós lutar. Essa batalha é do Senhor. E quando a batalha é do Senhor, não adianta nós levantarmos a espada. Então somente temos que entregar a Ele. É o que Josafá fez. Senhor, eu não posso. A multidão é grande, mas o Senhor é maior. Ele entregou nas mãos do Senhor e o Senhor deu vitória para ele. Ele colocou os músicos na frente do campo de batalha e quando eles chegaram no lugar da guerra, não tinha mais inimigo para lutar. O anjo do Senhor já tinha lutado por ele. Ei, essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor. Entrega nas mãos dele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, tudo ele fará. Para de se esforçar à toa. Sua experiência não vai adiantar de nada. Suas estratégias não vão adiantar de nada, porque essa peleja que você está vivendo, ela é de Deus. E Deus vai vencer ela para você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Tem batalhas nas nossas vidas que, para serem vencidas, elas não dependem nem da nossa força e nem da nossa dependência em Deus. Nesse tipo de batalha, Deus fala somente o seguinte para nós. Se posicione. Existem batalhas que, para serem ganhas, elas dependem do posicionamento certo. No texto de referência que foi lido no início dessa mensagem, nós vimos a história de uma jovem chamada Áquisa. Ela tinha sido dada em casamento a Otiniel por conta de uma conquista que ele tinha feito. Ela persuadiu seu marido a ir até seu pai pedir um campo. E eles ganharam esse campo. Sendo que quando eles ganharam o campo e eles foram ver esse campo, o campo era uma terra seca, não tinha como produzir. Naquele momento, Otiniel entendeu que não era a hora dele agir. O nome Otiniel significa leão. Ele era aquele que ruge, aquele que tem força, o guerreiro. Mas o momento que nós estamos falando não era o momento do leão rugir, era o momento de Áquisa. Áquisa significa tornozeleira, aquela que está nos pés, aquela que enfeita os pés. E naquele momento foi entendido entre os dois que não era o momento de agir com força, não era o momento da estratégia, era o momento do posicionamento. Áquisa apiou o jumento e foi até o seu pai. E eu quero inferir que ela se prostrou diante do seu pai e falou o seguinte para ele: dá-me uma bênção, porque o Senhor me deu uma terra seca. Quando eu olho para Áquisa, eu vejo a vida de muitos de nós. Muitas vezes nós desejamos algo nas nossas vidas, nós lutamos por algo nas nossas vidas, e quando aquilo chega, não é bem o que nós esperamos. Ela queria uma terra, e ela ganhou uma terra seca. E eu vejo nessa mulher uma força, uma inteligência muito grande, porque ela poderia chegar diante do seu pai, e ela dizer, me dá outra terra, eu não quero aquela terra. Mas ela não falou isso. Ela falou, dá-me água, dá-me fontes. Sabe o que Áquisa estava dizendo? Me dá fontes, porque eu vou fazer dessa terra infrutífera, dessa terra morta, eu vou fazer ela produzir. Deus, ele se agrada quando a gente não desiste daquilo que ele nos deu. Ela foi para os pés. Áquisa é tornozeleira. Existem batalhas que nós vamos ganhar não é com a força do braço. Às vezes nós estamos rugindo num momento que não é para rugir. Estamos falando num momento que não é para falar. E o Senhor está dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós vamos para os pés do Senhor e nós apresentamos a Ele as nossas angústias, Ele nos dá bênçãos maiores do que a que nós pedimos. Áquisa foi para os pés do seu pai. Ela não foi pedir para que ele viesse dar outra bênção para ela, trocar aquilo que ela tinha recebido. Ela aceitou o seu presente. Ela foi pedir ao seu pai recursos para que ela viesse transformar aquela terra improdutiva em uma terra produtiva. Às vezes nós precisamos ir para os pés do Senhor
mas não pedir ao Senhor para que venha tirar algo que Ele nos deu, mas para que Ele venha nos ajudar a transformar aquela situação. Eu quero dizer para você nesse dia de hoje, o nosso Deus, Ele é Deus de coisas novas, mas Ele é Deus também que nos surpreende em coisas já existentes. Deus vai te surpreender quando você for para os pés dele, quando você entender que o lugar para você estar é nos pés dele, ele vai te surpreender, transformando aquilo que já existe numa coisa boa. Você não precisa trocar de emprego, você não precisa trocar de família, você não precisa sair do lugar onde você está. Deus está mandando te dizer hoje, permaneça, o teu lugar é nos meus pés, e quando você for para os meus pés, eu vou te dar fontes superiores e inferiores. Jorge, o que isso quer dizer? Que quando nós vamos para os pés do Senhor, Ele nos abençoa no plano material e Ele nos abençoa também no plano espiritual. Deus tem bênção de todos os níveis para a tua vida. Vai para os pés do Senhor. Eu não sei se a tua batalha é para usar força. Eu não sei se a tua batalha é para você mostrar sua dependência. Ou eu não sei se a tua batalha é para você tão somente se posicionar. Mas eu quero dizer para você nesse dia de hoje, vai para os pés do Senhor independente de qual seja o tipo de batalha que você tem, que a vitória é certa em nome de Jesus.